Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Estreando aqui, primeiro podcast de 2023, com um super convidado, que é fundador do GIF, Grupo Inteligência Financeira, educador financeiro com mais de 18 mil alunos. Não só pelo Brasil, mas por todo o mundo, 42 países. Ele também é médico cirurgião e fundador também do site eBox 6. Estou aqui com Luciano Fernandes para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro, finanças, negócios e muito mais. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse podcast junto comigo, então fica com a gente até o final. Antes da gente começar, quero falar do nosso patrocinador, a iHub Investimentos, escritório credenciado à XP, com mais de 1,6 bilhões sob custódia. Então, se você quiser ter uma assessoria personalizada, um suporte via WhatsApp para te auxiliar diretamente com o assessor, você pode estar usando o link que está aqui na descrição para estar abrindo sua conta aqui com a iHub Investimentos. Também vai ter um QR Code durante todo o podcast que vai ficar aqui em cima para você acessar a plataforma educacional iHub Lounge, onde você vai ter acesso por 60 dias aos relatórios e carteiras recomendadas de algumas casas de análise. Então, Levante, relatórios da XP, relatórios da Bendorf, são relatórios pagos que, por conta da parceria que a gente tem com eles, você tem acesso a esses relatórios que custam em torno de R$300, R$400 por mês. Você vai ter acesso gratuitamente por 60 dias para estar testando e estar acessando lá os melhores fundos imobiliários do momento, as melhores ações. Então aproveita, é só apontar o celular no QR Code que está aqui em cima ou no link na descrição. E agora vamos começar aqui então. Luciano Fernandes, seja bem-vindo ao primeiro podcast do ano. Quero que você comece falando um pouquinho de onde você veio e também como que foi... Você é médico cirurgião, né? Então como que foi você sair da medicina e vir para essa área da educação financeira? Legal, valeu, Carol, muito obrigado, um prazer demais estar aqui nos Jovens na Bolsa. Falei pra Carol que eu gosto do nome, acho que os jovens precisam investir mais na Bolsa de Valores. Sim. A gente precisa difundir isso no Brasil. Espero poder contribuir bastante aí com a galera, contribuir com o ensino da educação financeira, dos investimentos e também um pouquinho da minha história, né? Sim. Bom, é uma coisa que sempre me perguntam, em todo podcast, palestra, evento que eu vou, sempre tem como é que um médico chegou nisso. A história é muito longa, eu vou resumir aqui de forma bem objetiva. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, tô morando em São Paulo há 2 anos, eu fiz a faculdade de medicina lá e eu me formei em 2006 e depois eu fiz 3 residências médicas. Eu fiz 3 residências, eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, depois endoscopia e comecei a trabalhar como médico, né? Então nesse período aí foram 3 anos para passar no vestibular, 6 de medicina, mais 5 de residência, né? Então um bom período de preparação, sempre com uma cabeça... Eu não era descontrolado financeiramente, nunca fui, mas uma cabeça que eu chamo lá no meu conteúdo de classe média, né? Uma cabeça que procura sempre aumentar padrão de vida, compra muitas coisas, não investe, não tinha muita noção disso. Quando investe, conhece só poupança, conhece previdência privada, né? Sim. Então eu tava nessa e eu ganhava uma bolsa de residência médica. Uma bolsa de residência, na época, pra você ter uma ideia, eu ganhava R$1.800, R$1.600 nessas residências, fazia uns plantões para me manter ali. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei no mercado de trabalho de fato, comecei a fazer meus plantões, abrir consultório, atender pacientes, fazer cirurgias. Você chegou a abrir seu consultório? Cheguei, abri meu consultório e aí eu comecei a trabalhar como médico, crescer e eu comecei a ganhar 5, 10, 15 vezes mais, 20 vezes mais do que eu ganhava na residência. Isso, e aí depois de 3 anos trabalhando, eu tava num plantão, dia 1º de outubro de 2015, eu tava num plantão. E eu me veio um insight, graças a Deus, assim, se eu parar de trabalhar agora, se eu ficar doente, se eu ficar impossibilitado de trabalhar, quanto que eu tenho? Como é que eu vou me manter? Como que ficaria a minha família? E eu comecei a pensar sobre isso, o plantão tava tranquilo, eu tava ali. E eu falei, cara, eu não tenho nada.
eu troquei de carro, eu comprei um terreno, eu Sim. aumentei padrão de vida, mas Foi eu não aumentando os tenho... passivos, né? Exatamente. Como todo mundo Como faz. todo mundo faz. É o script da sociedade. Sim. E aí eu preciso entender sobre isso. Naquele plantão mesmo eu comecei a pesquisar. Como todo mundo que começa vai direto para investimentos, que eu considero que é a última parte, mas a galera vai direto para investimentos, e eu comecei a estudar. E naquele plantão mesmo eu comecei a estudar sobre tesouro direto. E comecei a estudar e tal. E e logo entrei no jogo. Isso foi dia 1º, dia 4 eu já entrei. Dia 9 eu já comprei a primeira ação na bolsa, sem saber o que estava fazendo direito. E eu vou resumir aqui, em 6 meses eu fui de 0 a investidor de operações avançadas na Bolsa de Valores. Fiz tudo. Estudei muito, fiz cursos, comprei relatório de casa de análise, li livros e fui, cara... Por conta, sozinho. Por conta, sozinho. Day trade, Fuçando, swing trade, comecei a fazer Sim. operações com opções e venda coberta e até trend following, fui tentando várias coisas. Enfim, e aí chegou um momento que eu parei e percebi assim, cara, eu não tô ganhando dinheiro, né? Tô só botando. E eu tô estressado demais, porque eu trabalhava, tava crescendo como médico, mas também dedicava muito tempo a estudar o mercado financeiro, acompanhar notícia, acompanhar política. E abrir a bolsa, eu queria saber se a bolsa ia abrir em queda ou em alta. Aí eu li a notícia da manhã e eu tinha meu plantão ou meu trabalho. Falei, cara, vou ficar louco, isso aqui não... E eu não tô ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar os maiores investidores do mundo e ver como é que era a estratégia deles, como que eles faziam, como que eles efetivamente tinham vencido na bolsa. Sim. E aí eu comecei a mudar a estratégia, comecei a mudar mais pro longo prazo, pro buy and hold, comecei a entender um pouco mais. E também comecei a entender que para eu ter sucesso na bolsa, nos investimentos, eu precisava ter mais do que simplesmente investimentos no meu escopo de estudos. Eu precisava estudar um pouco de mentalidade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para lidar com tudo isso. E para ter qualidade de vida. Como você nunca tinha se aprofundado. Nada. Na medicina a gente só aprende técnica. A gente passa 6 anos aprendendo técnico. A gente não aprende a ganhar dinheiro, a gente não aprende como organizar, montar e gerir um consultório. A gente não aprende nada. Tanto é que o médico é um trocador de tempo por dinheiro, né? Sim. Ele só troca tempo por dinheiro e não aprende como alavancar seus ganhos e realmente enriquecer, né? Mas esse é um assunto para outra hora. E aí eu comecei então a estudar esse tipo de assunto. Fiz cursos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, comprei vários livros, eu li 120 livros num espaço de 1 ano e pouco, assim. Eu li muita coisa e eu efetivamente comecei a aplicar tudo aquilo e inevitavelmente comecei a mudar como pessoa, né? E aí, sim, as pessoas começaram a perceber. E aí, quando você tá empolgado com o assunto e a mudança que você tá passando, você vai no aniversário da família, você fala, no plantão você fala. Comigo também. Foi assim com você, assim com todo Igualzinho. mundo. Aí eu só queria falar disso, eu falei, mas ninguém sabe Cara disso. chato, que menina chata, né? E aí eu comecei a falar, mas as pessoas viram que eu tava tendo um conhecimento já de tanto estudar e que eu tava tendo resultado. Sim. Porque também tem muita gente na internet hoje que só fala, que leu no livro e que não vive e que não teve o resultado, a gente vê que não tem verdade no olho. Aí as pessoas começaram a me pedir pra eu ajudar. Dicas, começa com dicas. Sim. Depois eu comecei a... Aí eu fiz curso de coaching, na época eu comecei a entender a questão da metodologia de ensino. Mas nunca tinha sido professor de nada. Mas aí eu falei, bom, um amigo meu me pediu pra eu ajudar ele. E o cara, beleza, eu vou montar aqui um processo de coaching de 8 semanas, 8 encontros e vou passar o que aconteceu comigo. Que eu comecei, depois eu errei e tal. Enfim, eu fiz de graça pro cara e deu certo. O cara mudou muito, começou a investir, mudou a cabeça, passou a poupar, gastar menos que ganha, passou a ganhar mais. E um pouco legal. Aí ele falou pra outro, que a galera começou a me pedir, meus amigos, assim. E daqui a pouco eu já não tinha mais tempo. Eu comecei enfim, eu tinha que fazer plantões, tinha que atender e as pessoas me pediam pra eu ajudá-las. Falei, vou começar a cobrar. Aí eu comecei a cobrar por aquele processo de ajuda, né? E aí, pô, legal, a galera começou a ter resultado e eu tocando a vida como médico, crescendo, evoluindo. Só que aí um dia eu pensei assim, será que dá certo em grupo esse negócio? Isso que eu tô fazendo individualmente, será que se eu botar as pessoas numa sala e fazer tipo um curso, do nada? Porque eu tinha feito alguns cursos, então eu entendi que, pô, tô ganhando em uma pessoa aqui, se eu botar algumas na sala, né, eu vou ganhar mais e ainda vou ajudar mais. Legal.
Mas não tinha pretensão nenhuma de nada, de negócio, de nada. Simplesmente vou testar. Não tinha rede social na época, era avesso a redes sociais. Abri um perfil no Facebook e comecei a fazer vídeos falando sobre previdência privada, falando sobre as coisas que as pessoas acreditam que não é tão bom, mostrando a importância de investir, de educação financeira, que no Brasil você sabe que é péssima, ou pelo menos na época era pior ainda. E aí anunciei a primeira turma de inteligência, do grupo de inteligência financeira, que hoje é o nome da minha empresa, um grupo de inteligência financeira na minha cidade, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu resolvi anunciar e vai começar. Dia 21 de agosto de 2017 ia começar a primeira turma. Olha, 2017. olha só o processo todo, né? Que eu passei aí me transformando aí, ajudando pessoas. Foi mais de um ano. Eu comecei lá em 2015. E aí eu, beleza, anunciei. 20 pessoas acreditaram em mim, mais pela minha reputação, acho que como médico. Eu era um bom médico, tinha uma boa reputação na cidade. E aí 20 pessoas, basicamente amigos, conhecidos, pacientes, outros médicos. E aí eu montei aquele plano para 20 pessoas, dei em 8 aulas e as pessoas ficaram assim, nossa, Luciano, você nasceu para isso, cara, você é muito bom, a sua didática é muito boa, você explica de uma forma que a gente entende, a sua oratória. Eu só tinha feito teatro na igreja, assim, mas eu não tinha feito nenhum curso de nada. E aí também fazer teatro sem fazer curso. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, legal, eu sou bom, as pessoas gostam, mas beleza. Continuei tocando. Aí fiz mais uma turma. Falei, vou abrir uma empresa pra fazer de certinho as coisas aqui, né? Sim. Aí abri o CNPJ, novembro daquele ano, 2017, a empresa que eu tenho até hoje. E aí comecei a dar turmas presenciais. Eu dei 35 turmas na região central, em várias cidades, na região central do Rio Grande do Sul. Começou presencial. Comecei presencial, não sabia nada de digital. Nada. Sim. Nada. E eu não entrei no digital. Como é que foi a história da medicina? Bom, a razão, né? Versus a emoção. Pô, tantos anos dedicado à medicina, Sim. um bom médico, trabalhando, crescendo, as pessoas gostavam. E eu era especializado, subespecializado, né? Tinha consultório. E aí eu tenho um relacionamento muito forte com Deus, né? Desde a infância, e nessa época eu comecei a aprofundar mais ainda. Eu comecei a perceber que todos os livros que eu lia, Carol, cara, eu falei, isso aqui tá na Bíblia, porque eu conhecia a Bíblia. Eu falei, isso aqui também tá na Bíblia. Aí você lê Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá na Bíblia. Segredos da Mente Milionária, tá na Bíblia. Pô, Provérbios, né? Conceitos de pai rico, pai pobre. Tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Eu falei, cara, a Bíblia... Voltei a ler a Bíblia com outros olhos, né? E comecei a me aproximar mais de Deus. E senti que, cara, eu tava gostando daquilo. Eu tava dando turmas de noite, final de semana, e fazendo meus plantões, e trabalhando. Foco duplo, casado, com 2 filhos. Eita. Tava sem tempo de nada. Puxado. E assim, Deus começa a trabalhar o coração da pessoa, sabe? A gente lê na Bíblia aquelas coisas de ser um anjo e tal, ninguém me falou nada. Eu simplesmente comecei a trabalhar o coração. Falei, cara, eu gosto disso, as pessoas gostam. Luciano, você tem um dom, você nasceu pra isso. Eu dei uma palestra e uma aluna minha, que eu era professor de medicina também, de cirurgia. E uma aluna minha de cirurgia foi ver a palestra e falou, o senhor nasceu pra isso, professor. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Você fala bem, beleza. E eu dando essas turmas, falei, bom, eu vou largar um dos empregos para poder me dedicar um pouco mais a isso. Deus começou a trabalhar essa vontade, que era um concurso público federal, que eu tinha feito cursinho, depois de médico, e passei em segundo lugar no estado, ganhava 10 mil reais e fazia pouca coisa, tá? Aquele concurso que ninguém larga. Sim. E aí, larguei, tentei lá aquela licença por 2 anos, não consegui, falei, cara, exonera aí, tô fora. Fui chamado de quê? Louco, né? Maluco. Com certeza. Isso aí é picareta. O Luciano virou, é coach, é picaretagem. Sim. Daqui a pouco ele volta. Os médicos meus, daqui a pouco ele para com essas loucuras aí, volta pra esse plantão, volta pra esse concurso e tal. E eu larguei, né? Mas não tinha plano de largar a medicina. Aí... Você foi fazendo uma transição aos poucos, né? Você não largou tudo de uma vez. Não era nem plano largar. Eu falei assim, só vou largar esse aqui porque eu não gostava. O serviço público é um negócio, Carol, que... Pra quem é empreendedor ou autoempreendedor é muito complicado. Você quer fazer o negócio funcionar e não funciona. Não vai, né? Então eu acabava me estressando. Era tranquilo, mas eu me estressava por conta de que o paciente estava ali, eu tinha que operar, estava o cirurgião, estava o paciente, mas o sistema não funcionava, eu não conseguia botar ele em bloco cirúrgico para eu operar, né? E aí eu comecei a me indignar com aquilo, falei, cara, eu vou tirar isso aqui. Era o que eu ganhava mais, médico tem um monte de emprego, né? Era o que eu ganhava mais, mas falei, eu vou largar. Beleza, larguei ali por março. Finalzinho de março, 31 de março, larguei de 2018, tá? Então já vinha dando turmas,
mas ia atuando como médico. E aí larguei. Mas beleza, vou largar esse aqui. Deu 1 mês e pouco, Deus trabalhando no meu coração de novo. E pra eu largar um segundo, que era um plantão que eu fazia na UTI. E aquele eu gostava demais do plantão, gostava do pessoal, gostava do hospital, gostava do trabalho, gostava dos ganhos. É mais Eu difícil, podia estudar, né? eu estudava finanças, investimento, porque era um plantão em UTI, então é mais tranquilo. Eu falei, esse eu não vou largar. Falei, esse eu nunca vou largar. Pois Deus, cuidado quando você fala alguma coisa que nunca vai fazer, hein? Deus tá vendo. E aí, Deus começou a trabalhar. E eu desenvolvendo muito a minha fé nesse período. E a fé briga com a razão o tempo todo. Não é racional você ficar largando as coisas assim, você mantém a sua família, né? Poxa, 10 mil, esse eu ganhava mais uns 8. Eu falei, cara, por que eu tô sentindo esse desejo de largar se eu falei que eu não ia largar? Então esse é um sinal. Quando você começa a pensar uma coisa que você, ao contrário do que você pensava, pode ser Deus agindo, pode ser não, mas é melhor você abrir o olho. E eu me lembro, eu sempre oro, e eu fui deitar num plantão lá nesse local, e aí eu falei assim pra Deus, Deus me dá um sinal. Se é pra eu largar ou se não é pra eu largar isso aqui, porque eu não tô entendendo, eu não pensava em largar a medicina. E aí eu dormi, e eu acordei no meio da noite, e olhei pro meu celular, e meu celular tinha um e-mail de um negócio que eu tinha me inscrito lá, que falava sobre fé em ação. Não é só fé teórica, fé em ação. E eu li aquilo, pô, legal, fechei o olho, deitei de lado e senti assim, não foi uma voz audível, tá? Mas uma voz que eu sabia dentro de mim que não era minha. Assim, meu filho, se você quer sinal, então não é por fé, é por vista ainda. Você quer ver, você quer certeza, você quer razão. Vai com o que tá no coração. E eu larguei. Aí eu larguei e fiquei, falei, beleza, vou conseguir dando minhas aulas e vou... Só essa resposta que vai demorar, tá? As outras vão ser mais rápidas. É que é história, né? Não, fica tranquilo. Eu falei, cara, vou ficar dando as aulas, que era uma pouca grana que eu ganhava, porque pagava o pessoal que vendia e tal, já tinha uma pessoa que estava vendendo pra mim, montava as turmas, tinha o local, o coffee break, enfim, tinha um lucro ali que eu ficava, mas dava ali uns 8, 9 mil reais se eu montasse uma turma boa a cada turma. Eu falei, vou ficar com isso e vou ficar só com o sobreaviso do melhor hospital da cidade, o sobreaviso cirúrgico, e o meu consultório. Que consultório cirurgião não é tão movimentado assim, porque é indicação, né? Pois bem, isso foi em julho, eu larguei, né? Ia ficar assim. E no início de agosto, Deus trabalhando, me incomodando, eu sentei na cozinha com a minha esposa e falei assim, amor, é o seguinte, Deus tá me incomodando aqui, eu acho que, você viu que eu larguei um emprego, larguei outro, acho que eu vou acabar, em algum momento, largando a medicina. Me veio na cabeça, não sei se é isso, mas... Sim. E a minha esposa... Surgiu o questionamento ali, né? E a minha esposa assim, não, tô contigo. Ela sempre me apoiou em tudo. Tô contigo. Beleza. E eu falei, mas eu acho que vai ser meio logo, talvez no final desse ano. E aí foi a única vez na história do nosso casamento que ela regalou o olho, assim. Porque a gente não tinha, tipo, eu tava investindo alguns meses, tinha já algum recurso, mas pouco tempo, né? E muito trabalhando ainda. Fui diminuindo aqueles ganhos, 10 mil mais 8 mil, fiquei só com menos. Eu ganhava, sei lá, uns 35 no total, sabe? 30. E aí beleza. Tá, vamos junto, tamo junto. Ela falou, vamos ver o que acontece. Isso foi dia 5, né? No dia 27 de agosto deste mesmo mês, desse mesmo ano, eu tava numa cirurgia, operando uma cirurgia corriqueira pra mim, que era de vesícula, que eu fazia todo dia. E aí, em determinado momento da cirurgia, eu senti um calorão. Esse momento foi... Eu senti um calorão, né? Que tem... Quem estuda essa parte de manifestação do Espírito Santo sempre tem um calor envolvido, né? Eu senti um calorão do corpo, assim, de cima a baixo. E uma voz muito nítida, né? Na minha cabeça, assim, ó. Meu filho, é tua última cirurgia. Tipo assim, como assim, né? É tua última cirurgia. E aí eu falei... Eu já tinha sentido aquilo antes, mas eu achei que era da minha cabeça, numa outra cirurgia. Daí nessa eu falei, tá bom, é minha última cirurgia. Falei em voz alta, assim, por baixo da máscara. E a minha instrumentadora, a Daiane, perguntou, o que é, doutor? E eu falei, não, depois a gente conversa. Terminei a cirurgia, o paciente passa bem até hoje, tá? A gente tá bem. Terminei a cirurgia e falei pra ela, olha, essa foi minha última cirurgia. Ela, o quê? Como assim? Eu expliquei pra ela todo o processo. Sim. Ela era cristã também, ela tinha entendido. Liguei na hora pra minha secretária do consultório e falei, não marca mais ninguém. Ela, esse mês, doutor, vai viajar, vai pra congresso? Não, nunca mais. Como assim nunca mais?
Não, depois te explico. Enfim, expliquei pra ela, cheguei em casa, contei pra minha esposa, ela entendeu e a gente, beleza. Vamos lá. Vamos ficar sem renda e o que a gente vai fazer? Eu segui atendendo os pós-operatórios pela responsabilidade, não marquei mais nenhuma cirurgia. E no dia 10 de setembro, alguns dias depois, de 2018, foi meu último dia como médico. Depois de 20 anos dedicados. 20 anos. 20 anos contando os 3 anos pra vestibular, né, que eu estudei. E aí, beleza, vamos fazer o que agora? Porque as pessoas sempre querem largar uma coisa quando já tem a segurança da outra. Sim. E eu não tinha. Eu tinha essas aulas que eu dava que me dava ali algum dinheiro, mas que não mantinha assim o meu padrão de vida, a minha família. Bom, a gente baixou o padrão de vida, então eu sei o que é baixar o padrão de vida. A gente passou de uma casa para um apartamento que era bem menor, a gente dispensou a pessoa que nos ajudava em casa, vendemos um carro, trocamos as crianças de escola e baixamos o padrão e ainda assim não dava, né? E eu, bom, já que Deus me chamou pra esse negócio, eu abandonei. Bom, aí eu fui chamado de louco por todo mundo. Eu tô pulando essa parte aqui, tá? Eu tô... Imagina, 20 anos. O Luciano é maluco, completamente louco, todo mundo na cidade, assim, família, tudo. Os meus pais eu só contei 3 meses depois, né? Quando eu já provei que eu tava me sustentando. Mas enfim. Mas você não chegou a se sentir infeliz, assim, operando? Não infeliz, mas assim, às vezes foi perdendo a vontade Não de foi trabalhar. Por isso. Você não sentiu isso? Não foi por né? isso. É claro que quando você começa com uma outra atividade prazerosa, você começa a olhar mais pra outra, Sim. né? Mas eu gostava. Nossa, operar era muito legal e é uma adrenalina muito boa. Você ajuda demais a pessoa. Tem a parte chata sempre de plantão e tal, Sim. e é cansativo. Mas assim, não foi por isso. Você gostou muito ali da parte. Né? E assim, ó, a palavra-chave lá de todo esse processo, hoje se a pessoa me pergunta, né, geralmente pessoas cristãs, quando me perguntam, Luciano, qual é o segredo do teu sucesso até aqui? Eu falei, cara, obedecer. Eu só obedeci. Eu sabia, eu não tinha dúvida que era Deus. Eu sabia que eu nunca mais ia voltar. As pessoas, Luciano, qualquer coisa você volta, né? As pessoas não aceitavam. Plano B. Não, cara, não, acabou. Eu queimei as pontes, explodi tudo, assim, doei meus livros, fechei consultório, sabe, saí, tipo, paguei minhas redes sociais de médico, e aí falei, bom, já que Deus me colocou nesse negócio, eu vou fazer da forma certa. Eu atendia uma pessoa, tinha resultado. Botei 20 numa sala, tive resultado. O que eu posso fazer agora? Internet. Sim. Sem saber absolutamente nada. Eu só tinha o Facebook e nessa época eu já tinha feito o Instagram. Não, foi outubro de 2018. Ali que eu fiz o Instagram. E eu comprei o curso de Fórmula do Lançamento, lá do Érico Rocha. E eu e minha esposa começamos a estudar o curso. Uhum. Diminuímos o padrão de vida. Fui tirando o dinheiro do Tesouro Direto, ali que eu tinha, né? E aí, beleza, vamos lá. Vamos aprender como é que faz isso vender online. Eu já sabia que o curso era bom. O curso já estava validado presencialmente. Então, uma das turmas presenciais eu gravei assim, em sala de aula mesmo. Uhum. E editamos, aprendemos tudo. Minha esposa fazia as imagens, editava. Eu fui aprender tráfego, fui aprender estratégia, fui aprender páginas, fui aprender tudo. E nós fizemos, 45 dias depois do meu último dia como médico, 25 de outubro, fizemos o nosso primeiro lançamento, primeira turma online do grupo de inteligência financeira, né? Online, que era esse o nome na época. Vendemos 8 cursos para amigos, conhecidos. Não validou muito bem, né? Porque as pessoas me conheciam. Um mês depois eu lancei de novo. Não vendi para ninguém. Aí, como era Black Friday, no outro dia eu dei um desconto de 50% e acabei vendendo 10 para amigos também. Não estava validado. Falei, cara, tem que estudar esse negócio. Aí estudei, fiquei 4, 5 meses estudando. E abril de 2019 eu fiz o primeiro lançamento direitinho, bonitinho. Ainda todo errado, mas assim, seguindo a técnica ali. E fizemos 17 vendas, né? Que era R$1.000 o curso na época. 17 mil investindo 2. Falei, legal, tá, beleza, mas... Estamos evoluindo aqui, mas não ia me manter em nada. Poucos. E eu vou resumir aqui. Aí eu 17, 25, 48. Sim. Aí fizemos o último lançamento de 2019, fizemos o famigerado 6 em 7 lá, 117 mil. Nesse momento, um mês antes, Deus tinha me mandado de novo, e eu sempre mantendo o relacionamento com Deus, parar com as presenciais. E eu, peraí, senhor, aí é o que me mantém. Porque o lançamento não mantém, você tem que reinvestir 40 mil, né? São vários meses. Eu já era casado e tinha 2 filhos na época. Hoje eu tenho 3, né? Mas já tinha 2 na época. E aí eu, como assim? Não, tem que parar, beleza. Eu fui sentindo aquilo.
parei, já tinha vendido umas até janeiro de 2020. E eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o negócio dar certo mesmo online. Estudei, melhorei, busquei, aprimorei. Fizemos o lançamento de janeiro de 2020, tinha feito 100, né? 117. Aí fizemos 260 mil no lançamento. Eu falei, cara, agora eu aprendi esse negócio. E agora eu tinha dinheiro para me manter por uns meses até o próximo lançamento. Que era só isso. E eu dei minha última turma presencial em janeiro. E, Carol, o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Sim. Se eu tivesse me mantido com as presenciais como meu sustento, problemas. eu teria me quebrado. E Deus já sabia disso, eu obedeci. Reclamando um pouco dessa vez, mas obedeci. E graças a Deus, né? Enfim, aí a gente foi pra 300 mil, 850 mil, 1 milhão, lançamentos de múltiplos 7 dígitos. E graças a Deus hoje estamos aí em 42 países, uma equipe com 30 pessoas. 30 pessoas. Né? É. Nossa, é uma história muito parecida com a minha, ouvindo assim, eu relembrei, é muito Aham. parecida. Porque eu fiquei 10 anos na música, eu comecei na música pequenininha, criança com 8 anos, O que você tocava? tocava trompa Ou toca ainda, né? não toco mais. É. Vendia o instrumento e tal, É. pouco tempo, mas tocava trompa em orquestra, música erudita, Que legal. música clássica e piano como instrumento complementar. Então, desde pequenininha, minha vida foi música, até os 20, 21, fiz faculdade de música, me formei. Então, mesma coisa, muito investimento, foi pouco mais de uma década, né, se dedicando. Quando eu comecei a colher uma coisa ou outra, que nem foi muito, porque na música aqui no país não é Eu valorizada, então sei. não ganhava muito. Cheguei a Sei. ganhar 3 mil, Sei 3.500 bem como reais por mês. Uhum. Isso assim, se matando de trabalhar, estudando absurdamente. Uhum. E aí eu acabei tendo um problema no maxilar grave que me impossibilitou de continuar na música. E aí, por um acaso, eu conheci o mercado financeiro. Um professor da faculdade comentou comigo, aí eu comecei a estudar, aquela loucura, li 18 livros em um ano, assim, fui pra cima. E aí também fiquei com esse medo, com esse receio de fazer a transição, mas eu fui fazendo aos poucos. Em 2 anos eu fiz a transição e larguei a CLT, larguei tudo para focar nos Jovens na Bolsa. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas me perguntam bastante, né? Carol, me dá uma dica, me dá uma ajuda, porque muitas pessoas muitas vezes não estão satisfeitas, às vezes não estão felizes com o seu trabalho. Eu diria que é a maioria. A maioria, com a sua rotina, não vê mais propósito, às vezes está no emprego público, que ela não se sente feliz ali. E aí a sua história lembra muito isso, né? Porque você já tinha dedicado 20 anos, né? É muito tempo para começar do zero numa área nova, numa área totalmente diferente. Você já tinha uma super estabilidade. Então... E casado com 2 filhos. Casado com 2 filhos. Então, assim, uma situação muito mais difícil que a minha. Eu tinha 21 anos, Sim. 22 ainda, Mas sabe? mesmo assim... Mesmo que desse errado, ok. Eu morava Sim. com os meus pais, não pagava aluguel. Então, eu arrisquei. E, assim, para mim já foi difícil arriscar. Para você, com certeza, né? Você teve suas dificuldades aí no processo. Então, assim, qual o conselho que você daria para o pessoal que está assistindo? Que talvez não esteja feliz, não esteja satisfeito e está com esse medo de fazer a mudança, porque às vezes pensa assim, já tô com 30, Carol, já tô com 35. E aí a pessoa vai postergando e vai deixando a vida me levar, dizendo que, na minha opinião, ainda dá tempo, né? Com quantos anos que você abriu a empresa do mercado? Eu abri com 36. Com 36, pessoal. 36 anos. Eu larguei a medicina com 37. Então. Né? E foram 20 anos dedicados. Então, assim, ó, eu gosto de contar uma história rápida para ilustrar isso para você que está assistindo aí, para você ver se você se identifica com essa história, tá? Que é a história do sapato. Como assim sapato, Luciano? Ó, vamos supor que, Carol, você estava lá trabalhando, ganhando seu dinheiro e você tem aquele sonho de consumo que é um sapato. Um sapato de marca, top, caro, muito caro. Você olha frente ao seu salário, assim, cara, é muito caro. E, enfim, você tem o sonho de comprar aquele sapato. E você trabalha, dedica, trabalha, poupa, guarda, dedica, trabalha mais. E demora algum tempo até que você consegue comprar o bendito sapato. E aí você começa a usar o sapato feliz da vida porque você está usando aquele sapato, conquistou seu sonho.
E você começa a usar o sapato, primeiro dia, feliz da vida, segundo dia, terceiro dia você começa a perceber que o sapato tá um pouquinho apertado. E na empolgação ali você não, né? Não, mas não deve ser nada, tal. Enfim, você vê ali, passou o tempo de troca e você tá com o sapato apertado. Mas, cara, esse sapato era meu sonho. Eu dediquei muito tempo, energia, dinheiro pra comprar esse sapato. Então é o meu sapato, vou continuar usando o sapato. E o sapato vai machucando. E você continua pensando que você trabalhou demais para conquistar aquele sapato. E o sapato continua machucando. E cada vez ele machuca mais, porque já pega no lugar que está machucado. E cada vez que você bota, já dói na hora de entrar o pé. Você caminha e tal. E aí, quando vê, tá ali em carne viva, aquele negócio tá machucando. E você tem que tomar uma decisão. Ou você continua com o sapato pelo tempo que você demorou para comprar ele, conquistar ele. Ou você manda embora esse sapato e vai ser feliz. Sim. Então a maior parte das pessoas hoje, elas não largam pelo tempo que elas dedicaram, porque elas acham que vai ser perdido esse tempo, elas acham que, poxa, vai ser jogado fora, e não vai, faz parte da sua história, fez parte da sua construção. A música te trouxe muita coisa, Carol. Sim. A medicina me trouxe muita coisa. Eu fui... Talvez a medicina te trouxe até aqui, né? Até onde aqui. Você tá. Fez parte do meu processo de transformação. Deus é muito paciente no processo de formação. A gente vai ler histórias da Bíblia, sempre as pessoas... Poxa, Jesus começou aos 30 anos a falar do seu propósito, né? José foi vendido como escravo aos 17 e aos 30 ele foi governador do Egito. Moisés passou 40 anos no processo de... Então a gente pensa que, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, como é o meu caso. Mas e aí, o sapato? Né? No meu caso até não foi tanto porque eu não gostava, como você me... Sim. Mas assim, se você não tá gostando do que faz, não faz sentido você ficar com o sapato machucando todos os dias. Monta um plano, tá legal? Não faz loucura, principalmente se você é casado, tem filhos aí, tem uma família, é casada. Monte um plano. Procura instrução, né? De pessoas que já passaram pelo processo. Né? Aí você vai ter que ter o plano financeiro e você vai ter que ter o plano ali profissional, onde você vai ver algo que você gosta de fazer, aquilo que pulsa no seu coração, de repente, né? E você vai começar como um processo de segunda renda, segunda atividade, vai ter que trabalhar dobrado, é foco duplo, né? Como eu falei aqui. E chega um momento que você vai ter que dar o salto empreendedor, que você vai ter que mostrar a fé e dar o passo sem ter o chão. E são essas pessoas que conseguem resultado, porque aquele que está sempre esperando a segurança máxima, que essa outra renda tenha todo o rendimento que tem na outra, você não consegue. É muito difícil. Você passou 10 anos dedicando para uma, aí você está 1 ano e quer que ela tenha a renda, né? Todo mundo quer isso. Eu falei, cara, isso não faz sentido. Então, algum momento você dá o passo. Eu tenho um e-bookzinho que eu entrego lá gratuito para meus alunos, e tem até um vídeo no YouTube contando os 10 passos para mudar de carreira. Então pode acessar lá no YouTube, tá de graça lá. Os 10 passos para mudar de carreira, conta esse plano. Geralmente de 2 anos para trocar de profissão. Sim, foi o tempo que eu levei, 2 anos. Sensacional. Aí, pessoal, já tem o caminho aqui, ó. Já é um sinal de Deus, já. Você vai lá e depois você agradece o Luciano. Tá de graça, lá tem um plano financeiro, plano de... O que você vai encontrar no meio do caminho, o pensamento, os medos. Nossa, que legal, cara. Muito legal. Já vamos entrar nesse assunto, então, financeiro, de finanças. Vamos. Quero saber como você investe seu dinheiro, qual sua filosofia, então, como que você gere tanto a sua conta pessoa física e depois a gente fala também um pouquinho de empresa. Empresa. Bom, lembra que eu falei que eu percebi logo no início que eu estava estressado, cansado, tendo que olhar muita coisa para manter meus investimentos? E aí eu comecei a criar minha filosofia de investimentos baseado nas estratégias que eu tinha visto das pessoas mais antigas, tipo Warren Buffett, Benjamin Graham e Barsi aqui no Brasil, enfim. E eu falei, bom, legal. Então, os investimentos são ferramentas para me trazer mais qualidade de vida e não menos. A gente investe para isso, não é? Não é para isso que todo mundo investe? Para ter mais qualidade de vida. Então, os investimentos têm que me ajudar. Se eu estou dormindo... botando a cabeça no travesseiro, não durmo, nervoso porque a bolsa caiu 10%, e porque eu perdi tanto, e porque eu tenho que acompanhar a notícia, e eu acordar cedo para ver a tendência. Falei, cara, tá errado. Então, qual é a minha estratégia, a minha filosofia? Tem que me trazer mais qualidade de vida. Eu tenho que focar na minha vida e os investimentos ser uma ferramenta
positiva que me ajuda nesse processo para eu ter mais qualidade. A filosofia, a estratégia que se enquadrou nisso muito bem para mim foi o buy and hold, né? Simplificado, como eu chamo, né? Um buy and hold muito simples, que é me tornar sócio de bons empreendimentos no longo prazo, né? Essa é a minha estratégia. Depois de quase 8 anos aí investindo, eu testei muita coisa, investi em muita coisa, como eu falei, várias operações na bolsa. Não critico quem faz, acho que cada um pode fazer a estratégia que for melhor para si, mas para mim é esse buy and hold onde eu foco na minha vida, foco em trazer qualidade de vida para minha família e os investimentos me ajudam nisso. Eu gasto hoje 5 minutos por mês para fazer meu aporte e uma tarde por ano para reavaliar minha carteira, né? O que tem na minha carteira depois de todo esse tempo investindo? Posição minha, tá? Você deve ter outras coisas. Depois de todos esses anos investindo, para mim a estratégia faz muito sentido e o que eu tenho em carteira hoje é Tesouro Direto, para mim é a melhor renda fixa que existe disponível no Brasil. Tem o pré, IPCA. Eu tenho basicamente assim, tem outra coisa que é importante dizer, eu tenho minha reserva de emergência, que eu chamo de colchão, eu e meus alunos, né? Se você cair, você vai precisar de um, para se machucar menos. Eu tenho a reserva de emergência separada da minha carteira, completamente separada. Ali eu tenho investimentos de renda fixa, líquidos e seguros. Ali tem um CDB, ali tem Nubank, ali tem Tesouro Selic. Beleza? Na carteira de longo prazo, carteira de investimentos completamente separada, eu tenho Tesouro IPCA+. Eu não gosto muito do pré-fixado, só para fazer a marcação a mercado, mas eu tenho Tesouro IPCA+, e eu tenho ações no Brasil e Estados Unidos e fundos imobiliários no Brasil e Estados Unidos. Então são essas 3 classes de ativos que eu tenho até hoje e são os que eu ensino. Né? É claro que eu ensino ou falo sobre outros, mas que eu monto a carteira, ensino a montar, são esses 3 tipos de investimento. Tá, então renda fixa, tesouro ações, direto, né? Renda fixa mais com foco em tesouro direto, não tanto ações papéis, e fundos imobiliários com foco de longo prazo, com foco de me tornar sócio, né, e reinvestir os lucros. Tá, aí você falou que no exterior você tem... Stocks e REITs. Você investe diretamente lá, ou não? Sim, sim. Manda dinheiro para fora. Que nem eu falei, eu tenho um amigo gestor de fundo, que é influencer, que gosta muito de IVVB11, por exemplo. E eu não critico, tá tudo certo. Só que o seu dinheiro ainda continua no Brasil. As BDRs também continuam no Brasil. Então, para você ter diversificação de moeda, de fato, você tem que ter o seu dinheiro em outro país. Para mim, não tem nada melhor do que eu investir nas melhores empresas do mundo. As empresas americanas hoje, Carol, você sabe, elas têm receita em todo mundo. Então, você investe numa grande empresa multinacional americana, como Nike, Coca-Cola, Google, você está investindo no mundo todo. Você tem receita em 40, 50 países. Então, você já está globalizado. E é a moeda forte, é a moeda que tem mais negociações, é a moeda que tem menos inflação, né? Em comparação com a nossa, principalmente. Então, assim, eu não invisto na Bolsa da Alemanha, da França, de Portugal. Embora eu tenha alunos lá. Mas eu invisto na Bolsa Americana e na Bolsa Brasileira. Né? Certo. Você falou que investe em REITs também? REITs. Né? Você investe com foco em ter nos dividendos? Porque alguns pagam mensal, né? Alguns pagam trimestral, mas seu foco... Você tem algum foco em dividendos ou não? Não, assim, hoje eu não... Eu até falo muito dos dividendos lá nos nossos alunos, a gente chama de floquinhos, né? Que vão formar uma bola de neve. Pequenas coisinhas que vão formar uma bola de neve que vai te levar à independência financeira. Então eles botam meus floquinhos caindo, o pessoal compartilha lá. É coisa da nossa comunidade. Então a gente gosta disso, mas a gente sempre reinveste. A gente sempre reinveste. Então não é foco em ter renda agora. Por mais que eu tenha fundo imobiliário que rende todo mês, que pinga todo mês, ou ações e REITs trimestral, semestral, a gente reinveste. Quando eu quiser achar por bem, eu posso retirar uma parte ou passar a viver disso, né? Sim. Mas o foco é reinvestimento porque a gente está pensando no longo prazo. Sim, está na fase de acumulação de patrimônio. Exatamente. Legal. E a parte de investimentos no exterior, qual você tem mais ou menos de cabeça? Uma porcentagem do quanto que você manda, do quanto que você tem? Legal. Eu comecei bem depois, então eu ainda estou aumentando. Né? Principalmente com a nova política econômica agora, eu penso que a gente tem que aumentar ainda um pouco mais, né? Foi algo que eu comecei a falar antes do resultado das eleições. Eu já comecei a falar. Quando vi o resultado, então, mais ainda. Então, você tem que aumentar. O que eu considero saudável, que eu ainda não tenho, tá? Ainda não cheguei nesse ponto, que é 20%, de 20 a 50% no máximo. Agora eu estou tolerando aumentar um pouquinho mais. Eu ainda não tenho 20%, mas estou para chegar lá, do patrimônio geral dolarizado.
em moeda forte. De Pelo 20 menos. a 50% dolarizado. No máximo 50%. Tem gente que, Luciano, eu vou investir só nos Estados Unidos. Eu falo, não, cara, você mora no Brasil, você tem que gerar a economia daqui também. Sim. Você gasta em real, né? Sim. Não, e a renda fixa aqui tá muito boa. Tá muito, é o país, é a farra da renda fixa, boa, né? Muito. Então não dá pra não aproveitar isso. Exato. Né? Então eu acho que ali 20% é legal pra você ter de patrimônio nos Estados Unidos. Tá. E pra mim, patrimônio nos Estados Unidos pode ser várias coisas, mas eu gosto dos ativos de bolsa. Eu gosto de... Você chega a abrir na internet? Qual corretora você usa? Não, tranquilamente. Eu não sou patrocinado por nenhuma, mas eu falo as que eu uso, né? Eu abri conta em várias, mas eu acabo usando a Avenue por conta dos meus alunos. Que é o suporte em português, é muito mais fácil. Então, a gente acaba utilizando para eles utilizarem também, né? Mas abri na TD Ameritrade, né? Avaliei outras também, né? Mas lá que eu uso é essa. A gente faz o câmbio ali dentro mesmo. Fica mais fácil. Muito bom. E para esse ano, cenário para investimentos para o ano de 2023? Teria mais alguma coisa que você acrescentaria? Que você falou agora há pouco, né, dos investimentos no exterior. Você está mais pessimista, então... Eu tô um pouco... Né? Tá pensando em dolarizar um pouco mais a carteira. Dolarizar um pouco mais. A gente está vendo a política econômica de agora, desses primeiros dias de 2023, igual a da pior crise econômica que nós vivemos no Brasil. Maior que a crise econômica de 1929, que foi 2013, 14, 15. Foi quando eu comecei a investir, 2015, lembra? Eu entrei com a bolsa lá embaixo. Lá embaixo, 47 mil pontos bateu. E eu tô vendo as mesmas medidas. Então, o que eu acho que vai acontecer? Primeiro, eu acredito que aumentando o risco Brasil, você tem que ter um dinheiro fora. Como eu já falei aqui. Então, eu aumentaria minha porcentagem de patrimônio dolarizado nesse momento. Estou aumentando, estou falando para meus alunos. Além disso, eu teria também uma conta de banco no exterior para ter um dinheiro fora. Eu acho que isso é legal também. Mas dentro dos investimentos, assim, como você falou agora há pouco, não tem como não aproveitar a renda fixa no Brasil, tá? É o país da renda fixa, é a farra da renda fixa. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós começaríamos a ter uma queda da Selic. Isso eu acho, tá? Mas eu posso estar completamente errado. O mercado financeiro existe para nos humilhar, né? As previsões. Enfim, eu acho que começaria a haver uma queda da Selic. Eu acho que não vai haver. Eu acho que vai continuar alta esse ano. Sim. Então, eu acho que a renda fixa é, sim, uma boa pedida. Para quem sabe, e somente para quem sabe, você pode começar agora a comprar para marcação a mercado. Porque quando eu vejo IPCA mais acima de 6, eu acho interessante. Historicamente é um bom negócio. Eu cheguei a pegar IPCA mais 7 lá em 2015, início de 2016. Mas foi pouco, tinha pouca grana na época. 50% de rentabilidade, mas com pouca grana. E então aproveitar sim a renda fixa, tesouro direto, né? Aproveitar o IPCA que tá bom. Você pode aproveitar um pré-fixado, eu não gosto muito porque é mais arriscado, né? Pode cair. O pré eu acho legal ir fazendo preço médio aos poucos, com uma exposição pequena. Não, eu sempre falo pro pessoal, eu não colocaria mais do que 5% em pré-fixado. Eu já nem tenho em carteira, né? Mas assim, não acho errado de maneira nenhuma ter. Então, renda fixa aproveita. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro para todo mundo, Carol, é o seguinte. Na época que é melhor para comprar renda fixa no Brasil, normalmente também é a melhor época para comprar bolsa. Só que é para os corajosos, né? É para os jovens da bolsa, que não é para qualquer um. Então, assim, o que a gente está vendo? Aquela fuga normal da bolsa, da renda variável para a renda fixa valorizada. Realmente não tem por que ficar correndo tanto risco para quem não entende o que está fazendo. Sim. Agora, quem entende, está vendo que se você olhar o Ibovespa dolarizado, que é o que a gente tem que avaliar, né? Numa moeda mais forte, nós estamos em níveis muito baixos. Sim. Níveis que eu não gosto da palavra barata, tá? Sei que se usa muito no mercado financeiro, mas eu não gosto muito disso. Mas efetivamente você vê boas empresas a preços mais atrativos nesse momento e que eu continuo comprando para longo prazo, mas melhor você comprar algo para longo prazo mais barato, principalmente fundo imobiliário, que aumenta o yield quanto mais barato você compra. Então na minha opinião, um momento de comprar bolsa sim. Sempre é. Mas agora só aumenta ou diminui, né? A exposição, a porcentagem da carteira. Então, eu acho que os corajosos, quem realmente está jogando o jogo do longo prazo, entende o que está fazendo, tem uma estratégia, é momento de comprar bolsa. Sim, é o que eu tenho falado pro pessoal que me acompanha, para se manter firme ali nos aportes, né? Porque senão a galera começa a ir só para renda fixa,
porque tá muito bom, taxas muito atrativas, e esquece ali da parte de bolsa. E aí pode ser que talvez 1 ano, 2 anos, não sei, 3 anos se recupere, a pessoa não aportou ali em nenhum momento ali no momento de baixa, né? A pessoa tem que estar muito segura da sua estratégia, do seu controle emocional. Sim. Porque, pensa, Carol, a pessoa que está começando, ela vê ali, cara, eu boto aqui na Selic, tá dando mais de 1% ao mês. Sim. Aí eu ponho na bolsa, a bolsa desabando. É difícil para quem está começando. A pessoa tem que ter a noção de que ela tem que ter ela tem que ter na mente dela o gráfico da economia cíclica. Sabe que vai voltar, sabe? Sim. Ele tem que ter isso, senão ele não vai. Tem que ter uma estratégia bem definida, né? Uhum. Então, pessoal, ficou aí as orientações, né, para esse ano de 2023. O Luciano trouxe aqui como que ele está pensando em investir o patrimônio dele. Fica ligado em renda fixa, em bolsa, né? Uma coisa que eu aprendi com o meu mentor, que eu vou levar para sempre, que é a questão de a gente nunca ficar fora de bolsa. Né? A gente nunca fica fora. A gente apenas aumenta exposição ou diminui exposição de acordo com o cenário. Então, fica a dica para vocês. Ficar fora de bolsa é muito caro, né? No futuro, fica muito caro. Exatamente. Então, pra gente fechar, separei aqui um jogo de perguntas rápidas para fazer pro Luciano. Vamos lá, tá pronto? Lá. Vamos, bora. FIIs ou imóveis? FIIs. FIIs, sem com dúvida. certeza. Com certeza. Liquidez, né? Para quem é empreendedor. 12 vantagens tem que eu já coloquei. Nossa, eu aí. adoro FIIs. Adoro FIIs, cara. Muito bom. País que mais gostou de conhecer? França. França. Fala francês? Não. Não. Só salut. Je ne parle français. eu quero aprender. Small caps ou empresas de turnaround? Small caps. Small caps. Dividendos ou small caps? Dividendos. Dividendos. Ação preferida do momento? Tem alguma? De sempre, VEG. VEG? Investimento que você ficaria longe hoje? Você tomaria uma cautela ali? Olha... Você falou do pré, né? Não, assim, eu já investi e investiria. O que eu não gosto são de debentures, eu não gosto. Uhum. E eu não gosto de NFT e algumas tendências muito especulativas aí do momento. Extremamente especulativas, né? Eu passo longe. Bolsa americana ou bolsa brasileira? Se eu tiver que escolher, ainda bolsa brasileira. Eu gosto. Eu gosto daqui. Eu acho que a gente tem que investir no nosso país, sabe? Mas que a bolsa americana, ela é melhor, né? Ela é mais segura, né? Sim. Livro preferido da Bíblia? Livro preferido da Bíblia? Eu gosto demais de Gênesis. Gênesis. Você entende a história da criação, é muito legal. Show. Livro preferido de investimentos? De investimentos, Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. Boa. Livro preferido da vida? A Ideia Genial de Deus, Miles Monroe. O livro que mudou a minha trajetória. Nossa, legal, não conhecia. Um cara falecido já. É muito bom. Eu entendi basicamente quem eu era, meu propósito. Muito legal. A Ideia Genial de Deus. Legal. Então, pessoal, fica a dica. Difícil de encontrar esse livro. É difícil de encontrar nas livrarias. Mas dá pra... Online, tipo na Amazon. Deve ter. De vez em quando tem, mas é meio escasso, assim. Entendi. Bom, muito bom. Agora, Luciano, se você quiser deixar alguma mensagem final, deixar também suas redes, seu YouTube. Legal. Se quiser falar sobre algum projeto em específico. Show de bola, obrigado. Bom, gente, seguinte, eu quero deixar aqui pra você que dinheiro é apenas uma ferramenta, tá legal? As pessoas passam a vida correndo atrás de dinheiro, passam a amar o dinheiro, se apegar ao dinheiro, ter um apego emocional, quando o dinheiro é apenas uma ferramenta, um meio para você conseguir aquilo que você quer. Mais importante do que isso é aquilo que você quer transformar com o dinheiro que você vai ganhar. Família, a sua saúde, o seu propósito de vida. Então, sim, ganhe dinheiro na sua vida, mas utilize para aquilo que é bom. Dinheiro é bom se o seu coração, a sua motivação for boa. Beleza? E, enfim, para quem quiser me seguir aí, a gente tem bastante conteúdo no Instagram, bastante conteúdo no YouTube, bastante conteúdo aí, começando um pouco mais, mas ali no TikTok, estamos começando no LinkedIn também. Todos @Luciano Fernandes IF, da Inteligência Financeira, IF. No YouTube, se você colocar Luciano Fernandes, você vai achar lá,
né? E o Instagram. Cuidado com os perfis falsos, Nossa, né? nem me fala. Tem nem 20 perfis falsos que eu já vi no meu nome, a gente já derrubou E uns... você tem o verificado? Não, eles não querem me dar, né? Nossa. E mesmo provando esses gente perfis tá falsos. sofrendo Então, com cuidado, você vai começar a me seguir, o perfil falso vai começar a seguir lá, oferecendo investimentos em criptomoedas, eu não faço isso. Mas me segue lá, tem bastante conteúdo, gratuitamente, né? Todos os dias no Instagram, 2 a 3 vezes por semana no YouTube, tem no TikTok também, e tem os cursos também, para quem quiser ser meu aluno aí. Show, Luciano, obrigado. Obrigado. Deus abençoe você, sua Amém. família, suas empresas, Amém. para que você consiga continue prosperando Amém. e levando mais prosperidade, mais Deus para o maior número de pessoas que você conseguir. Amém, obrigado, um prazer, foi muito bom estar aqui, me senti muito à vontade, parabéns pela estrutura, parabéns pelo assunto, parabéns pelo teu trabalho também, que Deus abençoe abundantemente tua vida, tua saúde, teus negócios. Sim. E que tu possa também cumprir o teu propósito aí com excelência. Amém. Aqui na Terra. Tamo junto. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like no vídeo e até o próximo podcast. Falou, tchau. gente. Tchau.